melancia é uma planta anual da família das Cucurbitáceas e da espécie Citrullus lanatus. Essa espécie compreende 3 grandes tipos: as melancias de polpa doce, as melancias forrageiras, também conhecidas como melancias de cavalo, melancias do mato ou melancias de porco, e as melancias amargas, cultivadas na África por seus grãos comestíveis e ricos em óleo. Polinização. A melancia é uma planta monóica, ou seja, ela tem na mesma planta as flores masculinas e as flores femininas, as quais se abrem durante apenas um dia. Distinguimos as flores femininas por seu ovário localizado sob a flor. É uma mini melancia que se desenvolverá após a polinização das flores masculinas situadas na ponta de longas hastes. A melancia pode se autopolinizar, ou seja, uma flor feminina pode ser fertilizada pelo pólen proveniente de uma flor masculina da mesma planta. Contudo, as fecundações cruzadas são predominantes, e são os insetos, sobretudo as abelhas, que polinizam as flores das melancias. Todas as variedades de melancia se cruzam entre elas, inclusive as melancias selvagens. Mas nenhum cruzamento é possível com os pepinos, os melões ou as abóboras. A fim de evitar os cruzamentos, devemos separar 2 variedades de melancias a uma distância de 1 quilômetro. Essa distância pode ser reduzida a 400 metros quando existirem barreiras naturais, como por exemplo uma cerca viva de árvores. Existem vários métodos para produzir sementes de variedades diferentes de melancias cultivadas na mesma horta. O primeiro método consiste em cobrir integralmente uma variedade sob uma tela mosquiteira e introduzir ali uma caixinha de insetos polinizadores. O segundo método consiste em cobrir 2 variedades por 2 telas mosquiteiras diferentes e abrir e fechar as telas alternadamente, um dia sim, um dia não, deixando que os insetos selvagens façam o seu trabalho de polinizadores. Com esse método, a produtividade será reduzida, pois algumas flores não serão polinizadas. O terceiro método consiste em realizar a polinização manual das flores. Este método é um pouco mais delicado do que para as abóboras e abobrinhas, pois as flores não só são menores, como também é difícil notar quais flores vão se abrir no dia seguinte. A taxa de fertilização por polinização manual varia entre 50% a 75%. Em caso de falha na polinização, a flor aborta. Para esses 3 métodos, consulte os módulos sobre as técnicas de isolamento e sobre a polinização manual no primeiro DVD ABC da produção de sementes. O ciclo da melancia. O cultivo da melancia porta-sementes é o mesmo do que o da melancia destinada ao consumo.
Sendo originárias da África, as melancias precisam de bastante calor para germinar e crescer. Para uma melhor diversidade genética, é preferível cultivar ao menos 6 plantas porta-sementes, sendo ideal cultivar ao menos uma dúzia. Tomamos muito cuidado para selecionar as plantas porta-sementes em função de suas características próprias. A precocidade, o número de frutos, o sabor e o teor de açúcar do fruto. Guardamos as plantas que se desenvolveram bem e eliminamos aquelas que estão doentes. O grau de maturidade da semente de melancia é fácil de se observar, pois corresponde ao momento em que o fruto está maduro e pronto para o consumo. Extração, limpeza e conservação. Para se extrair as sementes, abrimos a melancia, cortamos em fatias e, com a ajuda de uma faca, retiramos as sementes. Se vocês tiverem crianças à disposição, elas saberão perfeitamente como extrair as sementes que ainda assim ficam na polpa. Em seguida, lavamos as sementes com água corrente. Para eliminar as sementes estéreis, colocamos as sementes em um pote com água. As sementes cheias vão afundar, enquanto aquelas que estão vazias permanecerão na superfície. Depois, colocamos as sementes para secar na sombra. Para conferir o grau de secagem das sementes, a unha não deve deixar mais qualquer traço. Devemos sempre colocar uma etiqueta com o nome da variedade e da espécie, bem como do ano da colheita dentro do pacote, pois às vezes o escrito sobre o pacote se apaga. O ideal é colocar as sementes alguns dias no congelador, a fim de eliminar os hóspedes indesejados. As sementes de melancias têm uma duração germinativa de 5 anos em média e podem conservar a capacidade germinativa por até 10 anos. Essa capacidade aumenta com o armazenamento em baixas temperaturas, entre 3 e 8 graus.